Nós iniciamos no dia 15 de janeiro de 2020. E esse fato, né, de estarmos completando 5 anos, isso me deixou assim toda nostálgica essa semana. E aí eu fui procurar os arquivos de 2020, as fotos, os temas que a gente já ministrou, né? E eu constatei que a primeira palestra que a gente promoveu, a primeira de todas, foi acerca da crise do clero. Foi ministrada por mim, que na ocasião estava vestida com uma camiseta de cavaleiro templário. Sim, meus queridos, uma camiseta de cavaleiro templário. Isso diz muito sobre o quão inflamados estavam os ânimos nossos naquela época. O eixo central da palestra foi expor os erros da teologia da libertação e conclamar a todos para corajosamente denunciar as heresias. E hoje, 5 anos depois, é muito engraçado que estejamos promovendo uma palestra simplesmente sobre trabalhar bem. Deus foi nos movendo, graças a Deus, e nos mostrando que o melhor remédio para a crise da igreja é, como diz São José Maria Escrivá, que você e eu sejamos 2 pilantras a menos do mundo. E ao invés de querermos empunhar nossas espadas, gritar Deus lute, sair expulsando todos os hereges da igreja, convocar um conclave e eleger o padre Paulo Ricardo como Papa, podemos colaborar muito mais discretamente, acordando na hora, tratando bem nossos familiares, fazendo nossas orações com piedade e trabalhando bem. Sabendo que nosso trabalho pode ser um campo fértil para a nossa santificação e para o apostolado. E é com muita honra que nós, do Instituto, trouxemos aqui hoje o professor Marcelo Augusto da Silveira, alguém de que eu sou testemunha que trabalha bem, porque foi o melhor professor que eu tive quando estudei na Faculdade de Direito em Franca. Obrigado. E que ministrará a palestra para nós, vestido com uma gola polo e não dessa vez com a camiseta de cavaleiro templário. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo, sou de Franca, sou professor na Faculdade de Direito de Franca há 23 anos, também sou advogado, sou casado com a Fernanda, que veio aqui sempre me acompanhando. Nós vivemos uma vida toda sempre servindo a Deus, mas um período eu saía mais de casa porque ela ficava com os meninos, e nós chegamos a uma conclusão depois que eu voltei, que eu larguei muitas aulas e comecei a voltar um pouco para casa, e nossos filhos foram crescendo, cheguei à conclusão que eu não sairia mais sozinho. A gente ficou muitos anos participando de grupo de oração da Renovação Carismática, 25 anos pelo menos, fui do Ministério de Pregação, sou advogado da Diocese de Franca, junto com o Dom Paulo Belotto, nosso bispo, fazendo assessoria jurídica para ele. E tem 2 filhos, o Felipe, que tem 31 anos, é casado com a Fernanda, e o Gabriel, que tem 28 anos, mora em São Paulo. Eu moro em Franca, eu e minha esposa. Então estamos eu e minha esposa só na nossa casa, e a gente, portanto, fez uma comunhão de sempre que eu saísse para alguma coisa, a gente saísse juntos. Então é minha companheira, nós temos 32 anos de casados, e ela está aqui hoje comigo. Ela não sabe, mas ela vai participar da palestra indiretamente. Daqui a pouco eu explico por quê. Nós vamos nos conhecendo durante a palestra, tá? Eu agradeço muito o convite da Érica, também a Thaís de Rivera Thaís, e digo para vocês, se a gente está falando aqui de que a gente tem que ser um católico não só dentro da igreja, mas um católico lá fora, muito melhor que ser combativo somente de ideologias, e temos que ser mesmo. Talvez seja melhor a gente acordar de manhã e arrumar nossa cama, com amor, com carinho. Então a gente percebe que essas 2 meninas na faculdade, a Thaís, quando passou por lá, e a Érica, elas são exemplares em termos de conduta, de esforço, de dedicação. E aí a gente fica assim tão feliz, porque eu já tive vários alunos que são da igreja, vários alunos e deram maus exemplos ali na sala de aula. Então, eu acho que realmente a gente agrada muito o coração de Deus quando a gente faz a vontade dele, seja qual for o lugar que nós estamos. Bom, eu achei que seria um pouquinho maior aqui, mas eu vou ler para vocês alguns tópicos e explicar, tá? Chegaram um dia para São José Maria e perguntaram:
Por que te chamaram de louco? Parece-te pouca loucura, respondeu São José Maria, dizer que no meio da rua se pode e se deve ser santo, que pode ser santo vendendo sorvetes no carrinho, a empregada que passa o dia na cozinha, o diretor de uma empresa bancária, estava conversando com, desculpa, esqueci. Sérgio, com o Sérgio, acho que você trabalhou em banco, né, Sérgio, é isso? Informática. Que lá na informática se pode ser santo, como líder de equipe. O professor da universidade, aqui São José Maria falou de mim aqui sem pensar que um dia eu leria isso. E aquele que trabalha no campo, enfim, todos são chamados à santidade. Mas hoje, pós-concílio, isso é fácil de falar. Mas lá em 1928, quando ele pregava isso, era muito diferente. Havia uma resistência. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quanto tempo vocês passam no trabalho? E leia esse trabalho também quem fica em casa, né? Porque nós temos afazeres em casa. Quanto tempo, principalmente quem trabalha fora, que vocês acham que vocês passam no trabalho na vida? Dá para ter uma ideia? Esses dias o Nubank, aquele banco, ele fez uma pesquisa através do Instituto Ipsos. Os brasileiros passam 74% da vida adulta no trabalho. 43 anos, nós trabalhamos 43 anos da nossa vida. Então, e tempo livre é o número 2, ele está muito pequenininho, nem vou insistir da gente livre por lá. 26% é tempo livre, o que equivale a 15 anos. Bom, se nós passamos mais de 3/4 da nossa vida trabalhando, como que a gente chega numa sexta-feira, eu coloquei aquela figurinha ali, e fala assim, graças a Deus sextou. Ora, se eu passo a minha semana inteira trabalhando, eu vou agradecer a Deus porque chegou a sexta? Será que eu não estou dizendo a Deus, eu sou ingrato pelos dias, pela segunda, pela terça, pela quarta e pela quinta? E também pela sexta até 5 horas? Será que eu não começo a semana pensando na sexta? Será que eu não começo o dia 7 horas pensando em dar 5 horas para ir embora para casa? Será que eu estou sempre esperando o outro dia? Então, quando eu li Deus no Cotidiano, de Francisco Fausto, baseado na história e nos escritos de São José Maria, eu fiquei pensando, meu Deus, isso é muito impactante, porque a gente olha para o tempo que nós ficamos no trabalho e a gente acaba, às vezes, se questionando, como nós estamos agindo em termos de alegria. A gente, às vezes, no domingo, no churrasco ali da família, e chega na segunda, a gente fecha uma cara e trabalha de cara fechada. A gente vai à missa no domingo de manhã, na segunda de manhã a gente está com cara de morte, não com cara daquele que ressuscitou no mistério da Eucaristia. Então, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Eu fiquei imaginando, gente, graças a Deus, sextou não, graças a Deus é segunda-feira, 9 horas. Se você chega aquela mesa cheia, o chefe já enchendo de serviço, graças a Deus. Eu tenho, por conta de uma questão emocional que eu estou cuidando já há muito tempo, eu tenho que cuidar, tenho, mas trato, uma depressão. E para o deprimido, domingo à tarde é o pior dia. Domingo à tardezinha vai dando um baixo astral, eu não sei se alguém mesmo não deprimido já sentiu isso. Alguém que já sentiu domingo à tardezinha, sabe, parece que inconscientemente, eu conversando com o meu psicólogo, também com o meu diretor espiritual, inconscientemente, porque o trabalho para mim por muito tempo foi muito ruim. Eu era rebelde com o trabalho, eu não me sentia bem lá. Bom, se o trabalho é muito ruim e começa na segunda cedo, obviamente que domingo à tarde, o que vai dar? Inconscientemente eu vou criar uma resistência, está chegando a hora daquela coisa ruim. Sem perceber, a gente faz isso sem perceber. Tanto que nas crises que eu tive, graças a Deus hoje está bem controlado, de depressão, segunda-feira era o dia mais difícil. Olha que coisa. E quando Deus fala pra gente, mas que cristão é esse? O cristão, eu fiz 6 dias, descansei no 7º. Você vai ficar 6 dias reclamando, 5 dias reclamando, 5 dias para baixo? Então, nós estamos levando o que para o nosso trabalho? Sorriso ou cara feia? Aí eu pergunto para você. O que nós estamos levando para o nosso trabalho? Um sorriso, um bom humor, uma certeza de que aquele que nos libertou nos dá alegria plena, seja qual for o dia? Ou nós estamos levando a escuridão, o fechamento, a morte?
Então eu comecei a refletir muito sobre isso, e achei que a gente precisava refletir um pouco mais sobre a nossa questão do dia a dia. Muito vinha também daquele tempo antigo, onde os leigos eram cristãos de segunda categoria. Nós tínhamos, eu coloquei ali, mas eu vou ler para vocês, nós tínhamos o católico relaxado, que é aquele que ia à missa de sétimo dia, né? Ia esporadicamente num casamento, gostava de visitar a igreja porque a igreja era bonita. Nós tínhamos o católico praticante, que é aquele que fervoroso, exemplar, certas vezes, às vezes cumpridor só de tabela religiosa, saía da igreja para fumar. Eu não sei se vocês se lembram do Padre Léo, mas ele contava muita história assim. E nós tínhamos o católico com vocação, entre aspas, está lá no texto. Católico com vocação seria o padre, o religioso, a religiosa. Quer dizer, ele é o católico, olha como a gente chamava, católico com vocação. E a nossa vocação? De ser marido, de ser esposa, de ser filha, de ser advogado, de ser professor, de ser aluno, de ser aluna, de ser funcionário, de ser patrão. Essa é a vocação que Deus nos chama a estar com ela, a aceitar e abraçar. Marcelo, mas você não sabe da minha vida, meu trabalho, minha vida é muito dura. Eu realmente não sei. A minha também já foi mais dura. Trabalhava, vim para Franca, eu nasci em Dourados, Mato Grosso do Sul. Com 20 anos vim para Franca, já encontrei a Fernanda, nós começamos a namorar. E eu trabalhava dia, tarde e noite, né? Para poder fazer minha vida, porque meus pais ficaram lá e não tinha condições de me ajudar. Então, ou trabalhava o dia inteiro e ia para a faculdade à noite, era normal, ou depois que eu me formei, comecei a dar aula de manhã, trabalho na advocacia à tarde, e à noite, sala de aula de novo, todos os dias da semana, e às vezes sábado dava aula em pós-graduação em outra cidade. Então, você começa a olhar para o trabalho e fala, meu Deus, tem hora que cansa, tem hora que desanima. Está acontecendo isso com você? Pode ser, mas nós temos que lembrar que o nosso mestre não é o nosso mestre só da ressurreição, né? O nosso mestre é o mestre também da cruz. É o mestre da cruz. O que nós seguimos, ele também carregou a cruz. O que nós seguimos tinha como final, como meta de vida, como missão final de vida, como ordem dada pelo Pai, os pregos e o madeiro. E a gente, às vezes, olha para tudo isso e a gente não quer estender nossa mão para que, às vezes, tenhamos dores e tenhamos também decepções, tenhamos também frustrações. Só que o nosso mestre nos ensina também que após as frustrações, após as dores, vem o quê? Vem a ressurreição, não vem? Quer encontrar o nosso propósito, quer começar a trabalhar naquilo que a gente sonha, quer começar a, de repente, olhar para si e falar, poxa, agora eu estou me encontrando no que eu estou fazendo. Então, nós somos católicos com vocação também. E esse católico com vocação, que era a freira, que era o padre, a ele tinha o dever de santidade. Estava conversando com o Sérgio agora no início. Os grandes padres hoje conhecidos no Brasil, que a gente acompanha, o discurso deles não é só você vai ser próspero, você vai ser feliz. O discurso dele é você tem que ser santo, santa. O único meio que nós temos de ser feliz é ser buscando a santidade. E essa categoria de católicos com vocação passou para nós leigos. Passou a ser ensinada para nós leigos. E buscar a santidade também no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família. Santidade. Eu não sabia que eu ia encontrar uma relíquia de Santa Teresinha aqui, está aqui nos meus escritos, mas depois eu vou até pular, que eu já falei. Santa Teresinha, ela ajudava as irmãs que trabalhavam na costura, e aí um dia ela veio andando assim, a irmã pediu para ela limpar lá o lugar que estavam, e ela limpou, e aí no corredor tinha um alfinete, ela gritou, irmãs, não saiam não, não saiam não. Ela foi lá e tirou o alfinete do chão, ela catou o alfinete do chão.
E a irmã, poxa, você fez esse barulho todo, você atrapalhou a gente de sair para o almoço por causa de um alfinete, para catar um alfinete. Tomou uma dura ainda, falou, não, mas eu não queria que machucasse o pé de vocês, que espetasse alguém. Aí à noite, ela, num sonho, Deus falou para ela, eu prefiro muito mais um alfinete levantado por amor às suas irmãs, de não machucá-la, de que uma oração dispersa, uma oração sem ser de coração. Quer dizer, fazer as coisas pensando no próximo, fazer as coisas com amor. E no nosso trabalho, como nós estamos lá? Nós estamos fazendo o nosso trabalho com amor? Nós estamos catando aquele alfinete com amor? Ou nós estamos, deixa o alfinete lá, não vai dar nada não. Será que Santa Teresinha nos ensinou a fazer como, né? Realismo da santidade. Deus, afirmava São José Maria, não te arranca do teu ambiente, não te retira do mundo, nem do teu estado de vida, nem das suas ambições humanas nobres, nem do teu trabalho profissional, mas aí te quer santo, no laboratório, na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra da universidade, na fábrica, na oficina, no campo. E ele fala, há algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns. Eu vou contar uma historinha para vocês, mas eu queria só que vocês entendessem, quando eu falar disso, não quer dizer que eu sou bom não, tá dando exemplo, eu estou falando de situações que eu acertei, tá? Errei muito também. Mas olha que coisa interessante, uma vez chegou uma senhora no meu escritório de advocacia, pelo convênio da OAB. Convênio da OAB é quando a pessoa não tem condições de pagar advogado particular, ela ia na OAB, a OAB encaminhava ela para o nosso escritório, para os escritórios dos advogados, e a OAB e a Procuradoria do Estado pagavam os honorários desse advogado. Então você era nomeado lá 2, 3 vezes por mês para atender uma pessoa que não tinha condição. Quando você acabava o processo, o fórum, o juiz emitia uma certidão, você protocolava na OAB e depois vinha o dinheiro na nossa conta. Ou seja, você recebia do Estado e aquelas pessoas que não tinham acesso à justiça por falta de condições, elas eram atendidas. Aí chegou um dia lá para eu atender, a dona Nilva. Dona Nilva chegou lá, uma senhora de uns 40 anos, grávida de gêmeos, de 7 meses. A dona Nilva chegou no meu escritório, sabe, gêmeos, de 7 meses. Eu, particularmente, eu falo com a Fernanda, que eu acho muito bonito mulher grávida, né? Eu achei aquela imagem maravilhosa, né, da vida, né? Pujante, né? Gêmeos ainda, mas ela estava assim enorme. Aí ela sentou, pois não, dona Nilva, o que foi? E ela começou a chorar. Você está grávida? Olha lá, é muito bonito mesmo, né? E aí, pois não, dona Nilva. Aí ela começou a chorar. O que foi, dona Nilva? Aí pedi para minha secretária já trazer um copo d'água. Foi o Cláudio, doutor. Quem que é o Cláudio, dona Nilva? O Cláudio é o meu marido. O que o Cláudio fez? O Cláudio... eu estou falando assim porque vocês não conhecem mesmo, é de Franca, senão eu não falaria, tá? Parece deboche, mas não é. É porque é a simplicidade mesmo, bonita, da realidade do Brasil, né? Eu falei, o que o Cláudio fez, né, para ela, né? Ela falou, o Cláudio arrumou uma namorada e está com namorada e eu não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, e eu quero divorciar. Já primeiro que o católico, né, que trabalha na advocacia, fala em divórcio, já dá todo um celeuma interno, um questionamento fora do comum, né? Mas tudo bem, com o tempo a gente aprende a lidar com isso. E aí, eu ouvi, enfim, falei, não, peraí, deixa eu falar com o Cláudio, pelo amor de Deus, como é que faz? Quanto tempo vocês têm de casado? 20 anos. 20 anos de casado, a mulher grávida de 7 meses, de gêmeos. E o Cláudio está saindo de casa. Falei, não, deixa eu falar com esse moço, pelo amor de Deus. Aí, nisso, perguntamos como é que ela veio, porque ela... Não foi dessa vez. Aí, marcamos, isso foi numa quinta-feira, eu lembro direitinho. Aí nós marcamos com o Cláudio na sexta, o Cláudio foi lá. O Cláudio sentou na minha frente assim, falei, Cláudio, o que está acontecendo? Doutor, o senhor sabe como que é? Eu falei, não sei não. Ué, você sabe como que é, né? Não sei não, não me põe nessa não. Então, eu achei uma
encontrei uma moça, e nós, enfim. Falei, mas não, eu quero divorciar, doutor, quero divorciar, não tem jeito. Falei, Cláudio, eu não vou entrar nessa esfera, tá, da sua vida pessoal, mas eu vou te falar uma coisa. Você acha que é justo se divorciar de uma mulher e deixar ela grávida de 7 meses de gêmeos? Agora? Será que vocês conviveram 20 anos, não tinha agressão entre eles? Será que não dá para esperar um pouco a situação? Poxa, paciência, de repente nasceu os filhos, dá uma organizada na vida, ela está menos frágil, depois você vê o que faz. Sempre na tentativa, às vezes, até dele se arrepender e as crianças chegando, enfim. Isso foi na sexta-feira. Doutor, gostei do seu conselho, eu vou esperar. E eu fiquei, gente, eu tinha 28 anos, começando pouco tempo, uns 3, 4 anos de advogado, eu fiquei tão feliz, eu sou o cara, eu sou o conciliador, sabe? Poxa, então aí, né? O cara desistiu isso na sexta. Foi embora para casa, contei para Fernanda, nossa, fiz um negócio que foi tão legal hoje, eu achei que eu tinha conseguido, sabe? Chegou na segunda-feira, 7h30 da manhã, estou entrando no meu escritório, a dona Nilva lá na porta. Falei, Jesus. Aí, pois não, dona Nilva, ela subiu, tinha um prédinho que eu tinha um escritório, ela subiu e o olho cheio, inchado de tanto chorar. O que foi? O Cláudio noivou com a outra no sábado. O mesmo Cláudio, no sábado ele noivou com a outra, casado. E eles são vizinhos, nossa, é 2 casas. A moça morava 2 casas deles, era uma vizinha. Imagina o grau de humilhação dessa mulher. Ele falou isso pra mim, certo? Chegou em casa, foi falar com a outra, eu falei, você está de brincadeira? Enfim, aí noivou, fez churrasco. E eu conversei com a dona Nilva, não teve jeito mesmo de reconciliar, levamos ela para o judiciário. Na época que você levava, o juiz falava com os dois em apartado. O juiz olhou para mim e falou, doutor, você vai separar esse casal? Eu falei, eu não, o senhor pode conversar com eles à vontade. E o juiz acabou assinando o divórcio deles. Só que naquele dia que ela chegou nesse estado, no meu escritório, a gente perguntou como é que ela estava, do que ela foi. Ela foi de ônibus até o centro da cidade, eu dou uns 15 quarteirões até o meu escritório a pé, nesse estado, e não tinha dinheiro para voltar. Aí eu chamei minha secretária, falou, vamos levar a dona Nilva lá no centro para pegar ônibus, vamos pegar... E como é que está a questão de médico, pré-natal? Não, está tudo... Não fiz nada. Aí nós ligamos numa paróquia, nossa bendita Igreja Católica atuante, uma paróquia tinha a pastoral da gestante, Dona Iracema, né, Fer, você lembra? Tinha a pastoral de gestante, Dona Iracema falou, pede para ela vir aqui à tarde, era uma tenda de manhã. Aí nós fomos ver, ela não tinha dinheiro para nada, nós demos dinheiro do escritório apenas para ela pegar o ônibus de manhã para voltar para a casa dela e depois pagar o ônibus de volta para o centro e depois voltar à tardezinha para ela poder ir na igreja. Então, minha colaboração, faça uma conta aí, 3 passagens de ônibus, quanto que foi financeiramente, praticamente muito baixo, né? Um valor baixo. E também, aí ela veio, fiquei até com medo dela não vir, ela foi na paróquia ser atendida, aí tinha psicóloga, tinha uma médica que na pastoral da gestante, deu aquela, não esqueça, aquela vitamina chama Materna para ela. Tem isso ainda? Uma vitamina que chama Materna? Tem ainda? Eu lembro direitinho porque ela falou que ganhou uma vitamina, não tinha tomado ainda. Em resumo, a gente fez isso por ela só. E depois eles tiveram que divorciar mesmo, encobridando muita história. Eles se divorciaram mesmo, teve jeito. Passados 2 meses, me ligam, tá segunda-feira de manhã de novo, me liga, minha secretária, Marcela, é a dona Nilva. Eu falei, nossa, o que será que aconteceu agora, né? Aí ela falou, doutor, tive os filhos, já estou em casa, e tem um que chama Marcelo em homenagem ao senhor. Eu me senti muito... Até hoje eu lembro disso. Eu falei, gente, eu dei 15 reais para essa mulher. Dei, sei lá, 20. Na época, né? E a mulher vai lá e coloca o nome de um dos gêmeos em homenagem a mim. Só pelo fato de que, inspirado por Deus, é claro, eu estendi a mão para ela naquele momento ali. Tratamos ela bem, minha secretária tratou ela bem, e ela foi cuidada pela Igreja Católica. Enfim, santidade no cotidiano, né?
São coisas que a gente olha e fala assim, puxa, que legal quando a gente acerta, depois você tem que buscar acertar. E foi uma coisa emocionante para mim, hoje para mim, eu brinco, e quando eu conto em sala de aula, eu falo que foi os maiores honorários que eu já recebi na minha vida. Uma pessoa que eu desconheço, dá o meu nome lá para um dos gêmeos. Então vejam que tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu coloquei uma fotinha aqui para vocês, ó, são 4 garis se abraçando. Na verdade eu tentei colocar um vídeo, mas não deu certo, não aprendi ainda. São 4 garis se abraçando e eles o dia inteiro eles ficam fazendo brincadeira entre eles atrás do... Não sei se vocês já viram isso, atrás do caminhão do lixo. Quer dizer, para nós, humanamente falando, é uma profissão nos degraus da sociedade lá embaixo, mas as pessoas trabalhando felizes e nós às vezes trabalhando no ar-condicionado, reclamando de cara fechada, de cara feia. Então eu trouxe essa fotinha para mostrar a felicidade dos meninos ali no trabalho. E o nosso catecismo, a partir do número 2428, ele fala do dever cotidiano quanto ao trabalho. Dever, o trabalho é um dever. Quem não trabalha não deve comer. Quem que falou isso? Quem não trabalha não come. São Paulo, né? Quem não trabalha não come. O que a gente vê hoje na sociedade? Muitos filhos que o pai e a mãe não souberam desmamar e eles ficam ali às custas de pessoas já cansadas, totalmente antibíblico, anticristão. Quem não trabalha não come. Ah, eu estou sem emprego. Vai carpir um terreno, ganha 500. Traz alguma coisa para casa. Então, assim, quem trabalha não é digno de ir. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, você trabalha muito. Porque eu gosto de trabalhar. Escrevo livro, tenho livro escrito, não sei se a Érica já viu, né, meu livro. Eu gosto, né, Fer? Chega lá em casa, às vezes domingo à tarde eu vou lá escrever, vou ler. Gosto de trabalhar. Amanhã eu vou terminar a próxima edição do meu livro, gosto disso. Não deixo de ir à missa, não deixo de sair com a minha família e depois... Aí a pessoa falou assim, não, mas você anda num ritmo muito rápido para mim. Bom, se você não quer andar no meu ritmo, não reclame de ficar para trás. Só isso. A gente vê muito nas famílias, e eu tenho isso, porque eu estou numa cidade fora da minha, eu posso ficar tranquilo. Eu tenho isso, gente na minha família que não quis trabalhar, que não quis enfrentar os obstáculos, que quer pôr peso na minha vida, porque a dela não deu certo justamente porque ela agiu com o pecado da preguiça. Eu acho que é só na minha família que pode acontecer isso, né? Trabalho, quem não trabalha não come. É São Paulo falando. Quem não trabalha não come, simples assim. O trabalho gera vida digna, o trabalho gera santificação, o trabalho gera equilíbrio, e o trabalho gera amor ao próximo. Vocês já perceberam quando vocês chegaram num médico, num lugar que a pessoa atende com um sorriso? Perceberam que às vezes você gosta do médico, nem pergunta, às vezes o médico nem foi tão bom assim, mas você adora o médico? Já perceberam isso? Farmacêutico, não sei. Você chega num lugar, eu adoro meu médico. Você vai ver, não, mas parece que é um médico meio ultrapassado. Não, mas eu chego lá e ele pergunta como é que eu estou. Gente, esse médico simplesmente está exercendo o cristianismo. Ele está usando o dom dele para aplacar a dor do outro. Já perceberam isso? Então nós cristãos, gente, nós temos a obrigação de colocar o sorriso no rosto. Eu lembro que o Padre Jonas falava assim, o Padre Léo também. Falava, o sorriso não é para você, é para o outro. Ah, eu não estou bem, mas não é para você. É para o outro. Nós encontramos um juiz que é nosso vizinho, né, Fernanda? Eu fui na casa dele semana passada, é nosso vizinho, lá de Franca, ele é juiz criminal, e eu passei lá por causa de uma outra questão, e ele falou, doutor, no começo da semana de começo de ano, doutor, eu desejo para o senhor um ano com um sorriso no rosto. Aquilo me impactou tanto. Nós ajudamos, fomos ministros da Eucaristia, advogado da diocese, nós ajudamos lá na adoração ao Santíssimo uma vez por mês. De repente Deus veio para mim através de uma pessoa que não é do meu convívio diário, chegou para mim e falou assim, não, Deus não quer só você servindo a Deus lá
sacristia, ou na leitura da igreja, Deus quer você sorrindo. Aí eu pergunto a vocês, como está o sorriso de vocês? E olha que eu não estou aqui, que às vezes eu chego em casa, cabeça quente de serviço, a Fernanda fala, você não conversa. Estou falando para mim também. Hoje eu me preocupo um pouco de chegar em casa e, sabe, fazer um esforço. Ela sabe que se ela me perguntar como é que foi no escritório, eu não vou falar porque parece que você vai reviver tudo, você quer desligar um pouquinho. Mas colocar um sorriso no rosto, será que é tão difícil para nós assim? E eu vim aqui em Paraíso hoje, nesse instituto, você estava esperando uma aula clássica ou uma aula de um catedrático, e eu vim falar um pouco de vida. Como está o seu sorriso para as pessoas? Como é que está a Fer? A Fer sorri muito, as amigas dela falam, nossa, a Fer é um barato, a Fer não sei o quê, Fer não sei o quê, a Fer é uma santa, não é, Fer? Aí, antigamente eu tinha mania de falar assim, casa com ela pra você ver, né? Coisa de... Aí ela ficou muito brava comigo de eu falar isso, eu nunca mais falei. Vamos lá. Falando de santidade no trabalho. Fazemos o que devemos? 84% das empresas têm dificuldade para contratar profissionais de pesquisa. Gente, é a cultura, coloquei ali a cultura da instantaneidade. Vitimismo, o que é o vitimismo? Você não pode advertir ninguém, você não pode ser advertido, ninguém quer ser advertido. Você não pode direcionar alguém no trabalho porque se ofende, esse é o vitimismo. Eu estou falando, gente, eu estou falando também de cristãos, tá? Da nossa igreja, gente que está buscando ler o evangelho. Estou falando de nós, não pode corrigir. Eu sou advogado há 30 anos, eu pego um advogado com 1 ano, vou falar, corrija essa peça para nós, desculpa. Está faltando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, está faltando a doutrina do... Ah, doutor, mas eu achei que estava bom. 30 anos advogando. Aí você vai ler o resto da tarde com o bico desse tamanho assim. E eu ficaria agradecido, Sérgio, pô, a pessoa me deu uma aula, deixa eu aqui mexer. Não é isso, certo? Imediatismo. Infelizmente, teve um advogado que entrou no meu escritório, com 1 ano ele saiu, porque não era o salário que ele queria, ainda já estava ganhando bem, mas depois de um tempo a gente começa a dar participação, mas 1 ano ele já achou que devia ser sócio. Eu e meu sócio temos 26 anos juntos. Desde lá de baixo até ter uma condição melhor. A pessoa chegou, passou 1 ano, quer ser sócio. Então, assim, como que nós estamos nessa situação? Será que a gente também está imediatista? Essa instantaneidade vem das redes sociais, tá? Hoje você procura uma coisa em 0, coisa segundos vem a resposta. Você quer uma comida, você vai no iFood, 15 minutos está na sua casa. É tudo muito rápido. E você às vezes não sabe esperar o tempo. Às vezes a gente não sabe esperar o tempo. E as 84% das empresas reclamando de má qualificação. Esses dias chegou uma aluna para mim e falou assim, doutor, me dá uma oportunidade no seu escritório? Aí eu falei assim, mas você é uma oportunidade para mim? Como assim? Bom, eu preciso de alguém que saiba lidar com Canva, que saiba lidar com Word, com Excel, que tenha facilidade com direito imobiliário. O que você fez de curso até agora? Você sabe lidar com essas ferramentas de informática? Não, doutor, eu estou começando, mas você está no 4º ano. Você fala inglês, se precisar, às vezes, numa reunião? Ah, doutor, a gente arranha, né? Aí eu falei, então você não está sendo uma oportunidade para mim. Não sou eu que tenho que te dar a oportunidade. Eu estava até conversando com a Patrícia. É você, Eric, que fez 8 anos de francês? A gente estava comentando, né? A Erika chega para mim, procura uma oportunidade, ela fala, doutor, eu falo francês. De repente, se eu tenho um cliente que Franca exporta muito calçado, eu tenho um cliente que precisa. Ela se tornou uma oportunidade para mim e não eu dar uma oportunidade. Ninguém dá nada.
Nós que temos que ir atrás. E às vezes a gente vê o nosso povo, nós mesmos, os grupos de oração e tudo, os meninos, com preguiça. E é a oportunidade. Gente, Deus sempre quis a colaboração de nós em tudo. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho, vocês conhecem bem a história, o que Moisés tinha que fazer? Qual que era a parte dele? Quem lembra da historinha? Era bater o cajado na água. Deus precisava que Moisés batesse o cajado? Precisava? Ele que abriu o Mar Vermelho? Por que ele precisava disso? Alguém tem uma pista? Sentir útil? Nunca pensei por esse lado, mas dizer, poxa, que bom ser filho de Deus, né? Pode ser. Nunca pensei por esse lado, se sentir útil, sentir um servo justo, né? Um servo obediente. O que mais? Por que Deus pediu para Moisés, ordenou a Moisés que batesse com o cajado na água? Porque ele cobrou de Moisés a fé. Fé. E cobrou de Moisés o que? A ação. Muitas vezes, e na multiplicação dos pães? Jesus multiplicou os pães do nada? Quem lembra da história? Teve 2, né, multiplicações de pães, mas quem lembra da história? Como que aconteceu? Alguém tinha os pães ou... Vocês lembram? Como que era? Quem que tinha? E quantos pães e peixes? Um menino tinha 5 pães e 2 peixes. Por que Jesus faz isso? Se ele multiplicou os pães, é porque ele quer de nós a nossa entrega, a nossa fé, a nossa participação. Então, às vezes, quando nós nos furtamos a estudar, se esforçar, fazer o melhor para o lugar que nós trabalhamos, ou melhor no lugar que nós vamos tentar montar para a gente, quem vai empreender, às vezes ele quer de nós o quê? A nossa participação. Os cursos, fazer, não ter preguiça, de dedicar, entregar, fazer o melhor. Ele quer isso. E às vezes a gente não está caminhando porque a gente não está tendo a nossa participação com a graça divina. Pode acontecer. Então Deus espera de nós uma ação sempre. Com ética, com respeito, com vida cristã. Olha lá. Eu coloquei, lembra do Lip Hard? Vocês não vão lembrar, vocês esquecem, nem vou perguntar para vocês. Acho que o Sérgio, desculpa Sérgio, usar você de exemplo, mas você lembra do Lip Hard? É um desenho que ele ficava assim, ó céus, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo, né? Aí eu perguntei aqui, amor ou murmuração? Gente, nesse meu tratamento de depressão, eu e a Fernanda estávamos na Itália em 2022 e fomos em Assis. Para vocês terem uma ideia do que Assis representou para a gente, nós chegamos atrasados lá, Deus mandou um senhorzinho com uma scooter que fala? Não, foi o meu italiano que resolveu. Foi seu italiano, né, Fer? A Fer, nós perdidos lá em Assis porque as ruas estavam atrapalhadas, a gente não conseguia chegar no hotel. E a Fernanda parou num barzinho, assim, num bar não, um senhor que está sentado na frente de uma padaria, assim, na rua, aquela coisa bem italiana mesmo. E a Fer, sem falar uma palavra de italiano, explicou para ele que estava perdido, e ele falou assim, me acompanhe, pegou não é Vespa, como que chama, gente, essas motinhas? Lambreta. Pegou a lambreta e foi lá à frente, nós atrás, e nós conseguimos chegar no hotel desviando, que o Waze mandava ir para um caminho que estava fechado, e ele nos levou lá. Começou assim, Assis. Aí nós acordamos de manhã, os passarinhos, a gente tomando café no hotel, os passarinhos para lá e para cá, um negócio absurdo, né, Fer? Uma sensação que você fala, meu Deus. Quando a gente vê as relíquias aqui, gente, isso não é brincadeira. Isso é muito sério. A gente tava, sabe o pedacinho de céu? Era um negócio fora do comum. E eu tinha que ir embora no mesmo dia, porque eu tinha marcado um passeio de Ferrari em Maranello. Aí eu mandei uma mensagem para nossa agente de viagem, cancela Maranello.
eu quero ficar aqui mais um dia, não foi, Fer? E a pessoa também não ia poder... Ah, é. Aí o cara eu ia perder 500 euros. Gente, hoje dá 3 mil reais por cancelar Maranello. Aí ela chamou o cara falou, tô com Covid, já cancelei, já devolvi o dinheiro. Olha o que Deus faz. Eu nem perdi o dinheiro de Maranello, o cara estava com Covid e ele mesmo desmarcou e me retornou o dinheiro. Nós ficamos mais um dia em Assis. E aí todos os lugares que a gente ia na Itália, a gente chegava e estava começando uma missa. E nós assistimos uma missa, em italiano é claro, na catedral, na Basílica de São Francisco, em Assis. Chegamos, estava começando a missa, a gente deixou o povo de excursão para lá. A missa é missa, gente. Aí nós fomos participar da missa. E aí nós descemos a escada. Nesse momento, era um momento que eu estava ainda cuidando dessa parte emocional. E aí você desce assim, primeiro que tem a túnica dele, feita por Santa Clara, num vidro assim, é a coisa mais emocionante do mundo, gente. A túnica de São Francisco estava lá, feita por Santa Clara, 1284, gente. Tem 800 anos isso, quase. Tá lá. Aí depois nós descemos assim, tem o túmulo dele embaixo. E aí, eu me ajoelhei diante do túmulo e pedi, São Francisco, o senhor é o santo, que é o santo da alegria, né? É o santo sempre alegre, é o irmão sempre alegre. Eu falei, senhor, a sua alegria, você despojou de tudo, e eu que tenho tudo, às vezes falta alegria, me ajuda. E me veio como um quadro negro aqui, escrito, Marcelo, em tudo dai graças. Fiquei muito tempo lá, né, Fer? Fiquei chorando 20 minutos. Ele falou comigo, Marcelo, em tudo dai graças. Como que é o seu nome? Edilene? Edileia? Edilene. Aí Jesus te pede hoje, Edilene, São Francisco fala conosco hoje, Edilene, em tudo dai graças. Thaís, em tudo dai graças. Gente, esse é um exercício maravilhoso. A gente começa a ver as coisas de outro modo. Nós saímos de lá, fomos para a gente estava em Milão. De Milão nós pegamos o voo para Roma, né, Fê? Aí o voo de Milão atrasou e o voo de Roma para São Paulo a gente não ia pegar. E aí a moça falou, os brasileiros que estão aqui que vão pegar o voo dentro do avião de Milão para Roma, os brasileiros que estão aqui que vão pegar o voo de Roma, esse voo aqui atrasou demais e vocês vão ter que, a companhia vai arrumar o hotel para vocês vão conseguir só dali 24 horas. A Fernanda estava com era dor na coluna, né? Era o ciático? Não. A Fernanda estava com hernia de disco, falou, nossa, eu queria tanto ir embora, enfim. A gente começou a querer reclamar. Aí a gente no voo de Milão, eu pus a mão na Fernanda e falei, Fer, vamos agradecer? Vamos louvar? Um dia mais em Roma, pô, que delícia! Porque a gente ia voltar e já ia embora. Ô Senhor, obrigado mais um dia lá em Roma. Eu vou de novo lá na Basílica de São Pedro, ou não sei, que delícia. E começamos a louvar, agradecer. Aí nós descemos no aeroporto em Roma, tinha 2, 3 funcionários esperando nós, tinha 9 brasileiros no voo. A gente estava sozinhos, mas nessa hora os brasileiros se unem, engraçado. E eles chegaram e falaram assim, o avião está esperando, vamos rápido que nós chegamos no avião. Aí me veio assim, quando me louva, eu paro até um Boeing com 300 pessoas dentro. Se alguém falar coincidência, gente, para mim não cola. É o extraordinário mesmo. É a graça mesmo. Nós agradecemos do fundo do coração, sabe? É assim. Então, em tudo, dá graças. Não tem esse negócio de céus, vida. Eu estou falando para vocês coisas que eu faço, que eu tenho que curar, que eu tenho que libertar. Eu tenho um tratamento com psicólogo para isso. Parece que eu estou sempre vendo o que falta. Eu tive uma infância muito dura e aquela escassez ficou lá no fundo do cérebro. Então a gente vai para um lugar e a gente olha o que falta. Eu estou me libertando disso, em nome de Jesus. Mas é presente essa força emocional inconsciente querendo mandar. Aí quando você olha só o que falta, você não agradece o que aconteceu de bom.
E eu digo hoje para vocês, em tudo, dai graça. Não sei o que você faz, do que você trabalha, se você não trabalha, mas em tudo, dai graças. Somos seres credores? Essa é uma pergunta que a gente faz sempre. Nós nascemos para ser servidos ou para servir como cristãos, acompanhando Jesus? Mas você já percebeu o tanto de reivindicações que nós temos? Tanto que nós somos rebeldes. Não, mas eu quero ganhar mais. Não, mas eu quero outra situação. Eu quero mudar de casa. Eu quero... O tempo todo. É ruim isso? Não tem um lado bom também, que é o lado de você ter sonhos, ter projetos, de você querer progredir. Não tem problema nenhum nisso. Eu só estou falando de se achar credor. Nós somos servos. Aqui tem um menino carregando o irmãozinho dele. E aí perguntaram para esse menino, mas não é pesado para você? Ele falou, não é pesado não, é meu irmão. Ele esqueceu o peso do menino, é meu irmão, não interessa o peso. Sabe, ser grato, aceitar o peso, aceitar a carga. Então o que me vem muito hoje para essa tarde, as palavras de São Paulo sobre contentamento. Contentamento. Marcelo, mas você está pregando que nós sejamos passivos, nós sejamos pessoas que não quer caminhar, que não quer progredir, que não quer conquistar as coisas que a gente sonha, não. Eu estou só dizendo que enquanto essas coisas não vierem, e a gente nem sabe se é o que Deus quer para a gente, nós tenhamos contentamento. Alguém aqui assistiu a história de Ayrton Senna, a minissérie? Vocês assistiram? Tem uma minissérie do Senna, né? Aqui eu tenho certeza que de falar em Ayrton Senna aqui eu vou encontrar, como que é o seu nome, amigo? O Paulo. Vou encontrar alguns aqui que falam do Senna, dá até uma emoção na gente, né? De lembrar o que a gente acordava de madrugada para assistir o Ayrton Senna. O Ayrton Senna era campeão numa equipe, e aí que a McLaren, e aí a outra equipe começou, a Williams começou a se destacar, o outro piloto rival dele foi campeão, e ele queria mudar para a Williams, Depois de 3 anos na McLaren, ele brigou dentro da McLaren e foi para a Williams. Chegou lá no primeiro ano, tiraram das Williams os equipamentos que faziam andar mais rápido, os eletrônicos, a FIA retirou. Não sei se você lembra disso, Sérgio. Aí o carro já não foi tão bom, ele não foi campeão e no outro ano ele faleceu dirigindo o Williams. O que me destacou da história do Senna? Falei, gente, eu não sei, não vou julgar a vida alheia, mas eu não sei se Senna perguntou para Deus se era melhor ele ir para o Williams. Entenderam? Às vezes a gente quer uma coisa. Nós perguntamos para Deus se a vontade dele é o melhor para nós, porque a vontade dele é o melhor para nós. Nós perguntamos, nós oramos se é o melhor para nós. Já parou para pensar? Então a gente vive muito uma cultura só de direitos e não deveres. Não o cristão tem deveres. E aí, por falar de trabalho ainda, qual que é o meu propósito? Aí a Adélia Prado, ela vai dizer, não quero faca, nem queijo, quero a fome. Hoje, muitas vezes, você pergunta para as pessoas mais jovens, principalmente, o que ela quer. Às vezes ela não sabe. Então, não quero a faca, não quero o queijo. Já tem acesso à internet, tem tudo. Tem escola, tem... Mas falta fome. Falta fome. E como descobrir qual que é o nosso propósito de vida? Primeiro, que mesmo que nós saibamos qual seja o nosso propósito, para a gente chegar no nosso propósito inteiros, nós temos que entender que antes do propósito tem um processo. Quantos anos Jesus ficou escondidinho, sem aparecer a público? 30 anos. Ele tinha um propósito, mas foram 30 anos passando pelo processo. E se Jesus tivesse falado, peraí, não estou entendendo nada. 30 anos aqui, filho de carpinteiro, ajudando minha mãe na cozinha, ajudando meu pai na construção. Se ele tivesse desistido, a gente estava frito.
A gente não estava salvo. Para um propósito, antes do propósito, existe um processo. Nós temos que aceitar esse processo, contentamento, calma. É o processo. Quando Jesus veio para a vida pública, ele já se ressuscitou? Não, ele ficou 3 anos sendo perseguido, sofreu, foi flagelado, sofreu todas as dores. Tem um livro do Pierre Barbet que é análise da crucificação de Cristo segundo um cirurgião. Se vocês lerem o livro, vocês assustam o que Cristo sofreu, do ponto de vista de um médico. Mas para a ressurreição ele passou por um processo. José do Egito era um escolhido, os irmãos jogaram num poço, depois venderam como escravo, ficou 12 anos no Egito como escravo, foi preso, vocês conhecem a história, para depois ser o grande gerente do Egito. 12 anos entre o propósito e o processo. Davi, entre a promessa de Deus dele ser rei por Natã e ele ser rei efetivamente, ele teve que pastorear a ovelha, que era um serviço do menor dos filhos. Ele teve que enfrentar a inveja dos irmãos, ele teve que enfrentar a perseguição do rei Saul, para depois de 15 anos ele se tornou o rei Davi. Para você atingir um propósito, você tem que passar pelo processo. Você acha que nós seríamos diferentes de Jesus, de Davi, de Moisés, de José? E a gente, irmãos e irmãs, né, de verdade em Cristo, a gente muitas vezes não quer aceitar o processo. E quem não aceita o processo não atinge o propósito. E eu vim dizer para vocês hoje, 2025 está começando, aceita o processo, o propósito vai chegar. Aceita o processo, paciência, contentamento. A hora que estiver cansado, dobra o joelho, Senhor, o processo está duro. Eu e a Fernanda, a gente tem o hábito de sentar à noite, toda noite, rezar o terço. Rezávamos com Hesed, às vezes rezamos com Hesed um pouquinho. O propósito, eu tenho um processo. Mas para eu saber qual que é o meu propósito e estar bem no processo, eu tenho que orar. Eucaristia em dia, participação nos sacramentos, o terço diário. São José Maria falava assim: na simplicidade do teu trabalho habitual, nos detalhes monótonos de cada dia, tens que descobrir o segredo para tantos escondidos da grandeza e da novidade, o amor. Gente, descobrir dentro da nossa vida monótona, parece que é um dia, aquela história de começa o dia esperando chegar às 5 horas, começa a semana esperando chegar à sexta-feira, começa o ano pensando nas férias. No meio do caminho a gente perde as delicadezas e os atos de amor de Deus. E hoje Deus nos fala: tenho a percepção do quanto Ele está presente na rotina, naquilo que a gente faz dia após dia, que parece ser tudo igual. Eu estava preparando isso e eu voltei a trabalhar dia 6 de janeiro. E eu comecei: Senhor, entrega-me amanhã, o que eu estou fazendo, eu estou agitado, mas está entregue para Ti. E eu comecei a fazer, gente, eu nunca vi como que a gente chega no final do dia inteiro. Tem dia que é mais tranquilo, tem dia que... Esses dias eu fiz uma reunião, né, Fer, à noite, quarta-feira, cheguei em casa, trabalho de manhã, à noite, de tarde, não dou mais aula à noite, mas nesse dia eu fui numa assembleia de condomínio à noite, cheguei em casa às 10 horas da noite, inteiro. Mas durante o dia eu estou começando a dizer: Senhor, te entrego o que deu certo e o que não deu certo. Deus no controle. Gente, quem aqui já parou para meditar o Sermão da Montanha? Se não fez isso até hoje assim, sozinho em casa, faça. São os 10 mandamentos do Novo Testamento. É a nova aliança. É o maior discurso de Jesus.
Se Jesus era sábio e santo nos improvisos, imagina um discurso que ele preparou. Dentro do Sermão da Montanha, eu vou ler para vocês, tá? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está ensinando aqui? Para a gente viver confiante na providência, mas viver um dia de cada vez. Esses dias eu ouvi, pesquisando sobre essas questões emocionais, que depressão é excesso do passado, burnout, ou seja, estresse, é excesso de presente, e ansiedade é excesso de futuro. 2000 anos atrás, Jesus já nos dava a receita ali. Viva o dia de hoje, confie em mim do amanhã, amanhã deixa comigo. Viva o dia de hoje, claro que com prudência, com inteligência. Preocupa com hoje. Ah, mas ano que vem, ano passado foi o ano, eu fiz, parece que não rendeu. Você está na sua casa, tem um teto, tem uma comida, vivo hoje. O amanhã terá suas próprias. Gente, não sou eu que estou falando, nem o Padre José Maria que está falando. Quem falou isso é o nosso mestre, Jesus. Viveu hoje. Viveu hoje. Olha que engraçado. Aquela historinha do alfinete, eu pedi para o meu estagiário me ajudar com o slide. Ele colocou não só a frase de Santa Teresinha, como ele colocou a imagem, eu não tinha visto. Agora eu fiquei até surpreso. Bonitinha, né? Olha como que Deus tem umas... Lembra que a gente falou de achar Deus no meio da nossa vida monótona, da nossa rotina? Olha que coisa linda. Quem apareceu ali? Ela não sabia que eu ia fazer isso. Ela não sabia. Você sabe que foto? Ela não sabia que eu ia fazer isso. Eu tô só vendo a reação dela aqui. Gente, era assim, dentro da palestra, entregaram o dia da vida cotidiana, São José Maria falando. Aí, eu recebi essa foto dela. Vocês já viram um livro que chama Café com Deus Pai, Café com Jesus? Já viu umas que está nas livrarias? A Fernanda não lê o livro. Ela vai no Pilates ou na academia dela, e ela sai do lado, tem uma padaria, ela pega um copo de café e vai tomar café com Jesus, mas vai tomar café com Jesus. Não é um livro escrito. Aí ela mandou essa foto aí. Olha que legal começar o dia assim, gente. Tomando café com Jesus. Esse é um convite que Jesus faz hoje. Toma um café comigo antes de trabalhar. Entregue. Não tem tempo, é correria? Não, no caminho vai entregando. 5 minutinhos, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, entrega o meu dia. Perguntar, né? O Dunga da Canção Nova falava muito. Perguntar, Espírito Santo, o que vamos fazer junto hoje? Olha que oração profunda. Espírito Santo, o que nós vamos fazer junto hoje? Quer dizer, eu não estou sozinho.
Então começar o dia entregando, rezando, confiando. No livro que é Cristo que Passa, de São Zé Maria, ele fala assim que o maior inimigo da rocha não é a picareta ou machado, nem o golpe de qualquer outro instrumento, é a água que gota a gota vai infiltrando na rocha. Esse é o demônio tentando tirar a gente da nossa fé, da nossa crença, da nossa esperança, tentando tirar o sorriso do nosso rosto. A gente começa a não ver valor nas coisas pequenas, a gente começa a não conseguir lidar com as rotinas, no final a gente percebe que ele entrou e a gente está triste, deprimido. Desistir não é a opção. Então eu não sei o que vocês estão sentindo hoje, mas desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Não do cristão. O cristão tem como dom de Deus a perseverança, não a desistência. Se algo tem que ser tirado da nossa vida, Deus vai afastar naturalmente, mas desistir não é uma opção. A única coisa que a gente pode desistir é das ofertas do mundo, que trazem uma felicidade que parece realmente ser plena, mas é um lixo. Desistir não é opção. Esses dias eu ouvi que não tem nenhum ser humano parado. Eu estou parado. Não está, você está andando para trás. Ou você anda para frente ou para trás. Eu estou parado. Não está, você está andando para trás. Então vamos nos movimentar ao encontro desse Senhor. Vamos buscar uma oração diária, vamos buscar os sacramentos, vamos buscar a Eucaristia, vamos buscar confiar. São Paulo fala em 2 Coríntios 9, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração do homem sondou o que Deus tem preparado para aqueles que encontram o seu propósito em Deus. Quer dizer, nem o que você sonha, imagina, é pequeno perto do que Deus tem para dar para nós quando Ele é consultado, quando Ele está em meio das nossas vidas. Que isso aconteça para vocês nesse ano de 2025. Eu já falei daqui da carregar a cruz, mas quando se fala de carregar a cruz, o que Jesus fala para nós? Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para terminar, depois a gente vai fazer uma oração. São Francisco fala assim: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Alguém canta aqui? Mesmo sem violão? Canta. Você sabe a oração de São Francisco? Você pode vir aqui na frente conosco? Enquanto ela pega a letra, eu queria que vocês ouvissem uma oração do cardeal Vantuan. Esse cardeal ficou preso 13 anos, ele é vietnamita, ele ficou preso 13 anos pelo regime comunista. E ele fez uma oração. E eu queria ler para vocês, queria primeiro que vocês fechassem os olhos e vocês repetissem comigo essa oração, tá? Depois nós vamos... Jesus, eu não vou esperar. Quero viver o momento presente, enchendo-o de amor. A linha reta é feita de milhões de pequenos pontos, unidos uns aos outros. A minha vida também é feita de milhões de segundos e de minutos unidos entre si. Se eu viver cada segundo, a linha será reta. Se eu viver com perfeição cada minuto,
A vida será santa. Em cada minuto, quero dizer-te, Jesus, eu te amo. Repete isso, Jesus, eu te amo. A minha verdade é sempre uma nova e eterna aliança contigo. Amém. A gente ajuda. Eu não sei cantar não, mas a gente ajuda. Momento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a